Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade apologética, para mais um momento de crescimento. Eu sei que tem sido doloroso, tem sido muito sofrido ver tudo o que está acontecendo com o Evangelho. As deturpações, os engodos, as mentiras. A gente fica triste, é duro para o nosso coração. Mas eu queria te lembrar que tudo isso foi profetizado pelo Senhor Jesus. Então, naturalmente, toda essa dor que nós estamos passando, todas essas coisas abjetas que estamos vendo, faz parte de um processo que ia acontecer. Se não acontecesse, Jesus não seria verdadeiro. Ele profetizou que estes fatos ocorreriam. Eu vou ler já um texto para você. E aí, me enviaram aqui um corte de um vídeo que montaram com algumas destas aberrações. E são, assim, aberrações estapafúrdias. Mas pior que as aberrações é saber que tem gente que acredita nelas, ou que acredita nessa manifestação esquisita como se fosse de Deus. Isso é mais assustador do que propriamente dito a coisa. Você está entendendo? E saber que as pessoas querem isso para si. Eu já disse uma vez aqui em um outro vídeo que o Brasil ele é uma terra sincrética. O sincretismo aqui é muito forte. Então nós temos o catolicismo romano, que chegou aqui já na fundação do país, o catolicismo português, o mais radical. Depois nós aqui já tínhamos as religiões autóctones, que são as religiões indígenas. Depois migraram para cá, através da escravidão, os negros que vieram do continente africano, trazendo as suas religiões também, de cunho animistas e de santeria, que virou o candomblé, umbanda, quimbanda, etc. Isso tudo misturou e nós temos hoje esta digamos assim, ferida aberta, que é a religião brasileira. A igreja, ela chega, porque o protestantismo começa a partir do século XVII, XVIII, já no século XVI já tinha protestantes aqui, mas o evento de evangelização missionário mesmo começa entre o século XVIII e o século XIX. E o grande desafio ao chegar aqui é justamente de separar o que é religião verdadeira do que é religião falsa. Todos se diziam, de certa maneira, cristãos, mas agora, com o protestantismo chegando, há uma necessidade de deixar bem claro o que é bíblico e o que não é bíblico. Muitas igrejas, nesse processo de caminhada, de jornada, acabaram fazendo esse sincretismo. Então, você tem Igreja Católica na Bahia, por exemplo, lá do Senhor do Bonfim, da lavagem das escadarias, onde as baianas do candomblé, da umbanda, vão dentro da igreja. Isso já é um sincretismo entre catolicismo e religiões africanas. No norte do Brasil, nós temos lá a religião do Daime, por exemplo, que é um sincretismo entre as religiões animistas indígenas com a Igreja Católica e também com as religiões africanas. E nós temos igrejas como a Universal, que é o sincretismo de tudo isso também, ou seja, catolicismo, protestantismo e as religiões animistas. O Edir Macedo chega a falar no seu livro Orixás, Guias e Caboclos, que se alguém passar na calçada da sua igreja num dia de culto de libertação, vai pensar que está ouvindo um ritual africano, de religião africana. E ele fala, parece mesmo. Até o próprio Edir Macedo assume que a sua igreja é muito parecida com as religiões animistas da África, que chegaram aqui com o tráfico negreiro. E ele assume isso sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, nem nada. Para ele está tudo certo. Então, aí que está o grande quê da questão.
ter esse discernimento. O que Jesus Cristo disse? Eu vou ler um texto que vai mostrar isso. Vou explicitar o vídeo e ler o texto que vai mostrar como a gente deve se portar. E claro, vou citar outros textos que, se você ficar ligado, você vai ficar antenado. E ao passar na calçada de uma igreja destas, você não vai pensar, você vai ter certeza que aquilo ali é um sincretismo e não a igreja de Jesus. Por isso, fique ligado, que já eu volto para mostrar o vídeo e fazer o comentário. Queridos, neste mês de dezembro, nós vamos fazer aqui sorteios de materiais apologéticos para os nossos inscritos lá na plataforma do apoia-se/CACP. Então, caso você queira participar, vai lá, se inscreva, seja nosso patrocinador aqui e, por contrapartida, você concorre a materiais apologéticos. Olha, nós vamos sortear esse mês, no dia 30, Manual de Respostas Bíblicas do pastor Paulo Sérgio Batista. Um livro fantástico, muito interessante e muito importante na sua biblioteca. O outro é o Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alastair McGrath, da editora Shed Publicações. Está aqui. Livraço também. E o último que nós ganhamos é do meu amigo pastor Glenn Wilde, do Lago Freitas, As Heresias do Neopentecostalismo Brasileiro. Está aqui. Muito interessante, bem atualizado. Então, vai lá, se inscreva, participe aqui do nosso sorteio, que acontece agora dia 30 de dezembro. Outra informação importante é o app do CACP. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e dê o like, que ajuda muito aqui no nosso vídeo. Vamos ouvir aqui, vamos assistir e ouvir o vídeo e logo em seguida eu volto para comentar. Vamos lá. Bem, meu Pai Celestial, dá até ânsia de vômito, dá até náuseas ver esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Aqui, se você percebeu, de todo esse secretismo que eu já falei na primeira parte aqui do nosso vídeo, aumentou algo. Ali, neste corte que mandaram para mim, tem protestantismo deturpado, né, igreja evangélica deturpada, mas está lá. Tem catolicismo romano, está lá. Tem espiritismo, incorporação de Exus, está lá. E se você observar, a igreja inclusiva está lá. Movimento LGBTQI+E, YX, alguma coisa. Está lá. Como culto de liturgia da igreja. Então, o sincretismo ele vai aumentando. Esse balaio de gato, essa coisa obscena vai aumentando. E aquilo é assustador, porque a pessoa entra numa igreja dessas e fica de boa. Vendo uma prática espírita, uma prática idolátrica, e fica tudo de bem para ela. Por quê? Porque a mente do brasileiro é uma mente esotérica mesmo. Daí a importância de nós termos o evangelho verdadeiro contrapondo a estas barbaridades. O Senhor Jesus falou, aqui em Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 15, o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, olha que forte isso, olha que impactante isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha quanta coisa esses caras fizeram em nome de Jesus. Aí continua. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui está registrado as palavras de Jesus Cristo dizendo desse tipo de coisa, desse evangelho falso que chegaria até nós. E ele continua dizendo que você tem que observar os frutos. Se você notar o ponto em comum que todos esses indivíduos que apareceram aqui no vídeo têm, você vai desnudar o fato, que é isso aqui, ó, o lucro. Todos eles, o negócio é a ganância. Eles não pregam o evangelho da graça, porque o evangelho que eles pregam não é de graça. Ele tem um preço, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo arrecadatório. E eu aqui não estou falando contra ofertar, dizimar, não estou dizendo isso. Mas se você notar, o foco destes indivíduos é dinheiro. Eles são os prostitutos da fé. O negócio deles é o capital, é a grana. E aí eles fazem o quê? Fazem como o governo faz, como o tráfico faz, como as lotéricas fazem, joga com a vaidade e a ganância do ser humano. Não é isso que a loteria faz? O jogo do bicho faz? O jogo do tigrinho faz? Olha, dê 10%. Aliás, 10 não. Quanto você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 20 mil por mês. Dê 2 mil de oferta. Já dá o dízimo. No mês que vem você já vai estar recebendo. Quem não quer fazer um negócio desse? O cara tem um salário lá de 4 mil reais e de repente recebe uma proposta de ter um salário de 20 mil. Ele vai lá e pumba, põe 2 no gasofilácio da falsa igreja, do falso profeta. Deus não prometeu isso. Mas eles torcem os versículos bíblicos, vão lá e pumba, trabalhando com a vaidade, com a ganância. Outra coisa, esses profetas, o negócio deles é profetizar em bênçãos. Eles não atacam o pecado, que é o grande problema da humanidade. Eles só declaram bênçãos. Eis que te dou isso, eis que te dou aquilo, eis que te faço isso e outro. E as pessoas vão naquela vibe e ficam impregnadas. Como disse o meu amigo Josafá Agra, elas ficam viciadas na falsa profecia. A ponto que tem que consumir cada vez mais, porque isso tem a ver com o cérebro humano. A pessoa fica viciada. Ah, o profeta Miguel vai estar aí, vamos lá, vamos lá. O profeta fulano de tal, o profeta mais rico do Brasil vai estar aí, vamos lá. Ele vai profetizar, eu vou ficar rico. Então, esse estilo de trabalhar com o orgulho e a ganância humana dá certo, porque é assim que esses camaradas fazem. E eles, eu até acredito que muitos deles, não todos, começaram fazendo a coisa certa, mas aí descambaram-se para a ganância, querendo transformar aquilo num produto. E o Senhor Jesus deixou claro, vai dizer para estes indivíduos, apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos conheci. Vocês são filhos das trevas. Então, eu estou aqui te passando as diretrizes. A ideia dessas pessoas é te levar a comprar um produto e cometer idolatria. Todos eles te levam para o espiritismo, para a idolatria e para as vontades carnais. Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, da preocupação dele que a igreja não estivesse se dobrando diante de ídolos, curvando-se diante de ídolos, porque por trás dos ídolos estão os demônios, que querem ver você colocando outra coisa no lugar de Deus. Estes falsos profetas fazem isso. Vêm com um evangelho deturpado e faz você não ver os fatos. Paulo diz o seguinte, lá em Gálatas 1, 8 e 9, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um outro evangelho, seja
anátema. Outra vez vos digo, seja anátema. Então, veja, eles pegam o evangelho, deturpam o evangelho, transformam o evangelho num produto e trazem para você comprar, para você ficar feliz, para você ficar com seu ego cheio. E aí vem com aquela conversa, meus lindos, eis que te digo, vai nessa força e aquilo outro, e só bênçãos, e só, sabe? Não é a renúncia, porque o evangelho é o que Jesus Cristo disse. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la, ganhá-la. Então a renúncia a este mundo, a tudo que esse sistema de coisas oferece, é que te leva a Deus. Não você empacotando e levando para casa todo esse mundo. O diabo chegou em Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, e disse para ele, olha, se tão somente prostrado me adorar, eu te dou tudo. Está falando das coisas materiais. E ele podia dar mesmo. Ele tinha ali para dar esse tipo de coisas. E o Senhor Jesus responde para ele, vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então este mesmo Espírito que combateu, que estava em Cristo, que é o Espírito Santo, que combateu o diabo lá em Mateus capítulo 4, tem que estar em nós agora para combater este falso evangelho, para não aceitarmos estas práticas que nos levam para longe da graça de Deus, longe do favor imerecido de Deus. Não, é pela graça. Eu não tenho que comprar minha salvação, eu não tenho que pagar por ela, mas eu tenho que confiar no grande amor de Deus e renunciar a mim mesmo e confiar no que Ele fez por mim na cruz do Calvário. É assim que eu sou salvo. Não tenho que pagar nada. É de graça. Bom, gente, tá aí. O pessoal me mandou, pediu para eu comentar, estou fazendo esse breve comentário. Tem vídeos aqui meus completo, vou deixar no fim deste aqui. Aí você clica aí e assiste, onde eu falo das heresias dos modismos neopentecostais. Aí você vai ver lá tudo isso que eu estou falando, essas macumbas evangélicas, que você fique atento e não aceite o falso evangelho, mas fique em Cristo. Porque se você continuar lendo o capítulo 7 de Mateus, ele vai falar sobre a questão da prática, a prática da verdade que ele estava ensinando. Aí ele fala das duas casas, a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. E a casa que não caiu, lá no final do capítulo 7 de Mateus, é a casa edificada sobre a rocha. Então edifique sua casa sobre a rocha, que é Cristo, olha para Cristo, autor e consumador da tua fé, não dê lado para o diabo, e você vai fazer o que Paulo escreveu lá em 2 Timóteo 4,7, terminar a carreira e guardar a fé, e combater o bom combate. Que Deus te abençoe, e se Ele assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço!